salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Pet. Meu nome é Adalto Farias e hoje pré-jogo com ante especial aí. São Paulo e Palmeiras jogam amanhã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, 16 horas no Morumbi. E estamos recebendo um monte de gente aqui hoje, hein? Cheio de porco do lado de lá, os Tricolor do lado de cá, vamos apresentar cada um aqui. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e deixe aquele like bacana para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Também não deixe de nos seguir nas principais redes sociais. @tricolor_fat, @tricolor_fat. Lembrando que o pré-jogo com ante é um oferecimento do Grupo São Judas. Destaque-se nos negócios. Telefone 2020-0240, 2020-0240 aí na tela para vocês. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos falar do clássico aí. Tem um jogo difícil agora no Morumbi, jogo importante. E estamos recebendo aqui meu pai, Romildo Farias, e o seu Nonato, que é meu sogro. Do lado dos porcos aí, estamos recebendo meu tio, que é o Pacífico, meu primo Felipe, e o Tiagão, que a gente já contou a história aí, mas não vale reforçar, é o culpado desse programa existir, dado que ele ficou me enchendo o saco, falando, eu quero participar do programa, não sei o que. Eu falei, mano, como que eu vou trazer a porra de um palmeirense para participar de um programa que é um canal de São Paulo? Mas tá aí, criado, prazerzaço receber todo mundo aqui. Vamos começar falando um pouquinho aí do resumo da temporada. Vamos começar com o Tiagão aí, Tiagão. Prazer receber você, seja muito bem-vindo aí. Vamos falar um pouco do ano do porco aí para nós, para atualizar a torcida São Paulina. Bom, Adalto, obrigado pelo convite aí, né? Foi uma ideia conjunta, né, de trazer sempre o torcedor adversário, né? Prazer estar representando o Verdão aqui. Eu acho que o resumo da temporada do Palmeiras, eu não diria nem isso, eu diria o resumo do trabalho do Abel Ferreira, né? Que ele chegou aqui em meados de 2020, né, outubro, e pegou o trabalho do Cebolinha em andamento, pós saída do Luxemburgo, e o trabalho dele foi evoluindo ano a ano. E saída de jogador, chegada de jogador, o time foi ficando cada vez mais forte, o time foi ficando cada vez mais consolidado, e o Palmeiras já começou essa temporada com tudo, né? Batendo na cara do Flamengo já na Supercopa do Brasil, com gosto ali, levantando o primeiro caneco, fazendo um paulista exemplar, eliminando todos os rivais, e agora está aí muito bem nas 3 competições. Não eliminou nós. Mas nós chegamos. Não, mas não vocês, né? Jamais vou deixar bater no filho meu. O Abração tá falando bateu no meu filho, foi no meu filho, não. Não deixei. Olha a merda aí que a gente fui lá e deixei. Bom, aí o Palmeiras é vice-líder do Brasileiro, questão de tempo, né? Que nós vamos pegar essa liderança, porque o Botafogo não precisa nem falar, né? Cavalo Paraguai? Não, é o Botafogo, né? Então, uma hora vai cagar. Então, a gente tá super bem na Copa do Brasil. Eu vi muito comentarista falando muito de merda, falando que Palmeiras e Fortaleza era um confronto equilibrado. Eu vi o equilíbrio. Vamos lá, hein? Palmeiras e Fortaleza. O jogador foi expulso com quantos minutos? Fortaleza perdeu o jogador? Foi rápido. Mas segundo jogo. Não tô nem falando só faz do jogo? Não tô falando que tá certo ou errado, só tô comentando isso. Desequilibra, né? Desequilibra, mas foi justa a expulsão. Não tenho nem condições de falar se foi justo ou não, mas é um ponto, porque eu ainda quando eu fiz o pré-jogo com o torcedor do Fortaleza, eu falei, o jogo é no Allianz. Se segurar no Allianz, no Ceará, eu acho que aí não dá nem pro cheiro. Mas tomou 3-0 aqui. No Ceará foi jogo treino, né? Enfim, o jogo deu um sono do cacete. Na Libertadores, pra variar, né? Eu gosto dessa soberba aí. Na Libertadores, pra variar, estamos bem pra cacete, diferente do anão da Libertadores lá, o Corinthians. Anão continental. O Corinthians, ele tem de derrotas e só nessa Libertadores que o Palmeiras tem nas últimas 7. Então, não tem muito o que dizer, né? A expectativa é excelente. Nós perdemos o Scarpa, né? Perdemos o Danilo, muito se falou, né? O Zé Rafael tem se mostrado bom 5, apesar das últimas rateadas dele aí, mas é um baita jogador, tem total confiança da torcida e do Abel. O Arthur, totalmente criticado a contratação pelos gênios, né? Quiser mandar pra nós lá, você. Da imprensa, caiu como uma luva no time, e esse trio de ataque aí é sensacional. Dudu, Rony e Arthur não tem muito o que comentar. Não sei se meus amigos aí querem cumprimentar mais alguma coisa aí. Vamos aí, Fê. Bem-vindo aí, obrigado por ter também tá aí com nós. Vamos complementar aí a soberba porca do nosso Tiagão. Soberba é o cheirinho, a gente só esse daí também é verdade, eu concordo. Concordo. A confiança no time que faz a gente pensar assim também. Não, acho que o Thiagão resumiu bem.
Palmeiras começou atingindo todos os objetivos do começo do ano, aí ganhando os 2 títulos. E eu queria só frisar no ponto do Arthur, porque a torcida do Palmeiras ficou muito receosa, né, com a saída do Scarpa. A gente achou que ia meio que abrir um buraco no time. O Danilo, até que o Zé Rafael tá fazendo o papel direitinho, o Gabriel Menino entrou bem também. Mas o Arthur, eu acho que é o ponto principal, que tá substituindo o Scarpa, eu acho que até melhor. Porque ele faz a ponta direita ali, o Dudu faz a ponta esquerda e o Rony só puxando a marcação também. Então, o Veiga, quando tá mais marcado, que é uma característica do jogo de São Paulo, né? Que geralmente marca muito o Veiga, bota um cara especial nele, o Luan geralmente marcou muito bem também nos confrontos com o Palmeiras. Então eu acho que um ponto principal aí pro jogo, principalmente de amanhã também, é o Arthur e o Dudu jogar nas costas dos 2 laterais do São Paulo. Fala aí, tio, prazerzaço receber você aqui, só te agradecer de novo por ceder o espaço pra gente. Queria trazer um ponto aqui, apesar é verdade, o Palmeiras tem feito uma temporada aí, como tem feito nos últimos anos. Temporadas. Então, temporadas, eu concordo com você. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, até falei com o Fê e com o Thiagão, mas o Palmeiras tem tomado mais gols esse ano do que tem tomado ultimamente, né? Como é que você tem visto aí esse ponto aí da defesa do Palmeiras? Eu particularmente, primeiro eu queria enfatizar um pouquinho a questão do Abel. O pessoal sabe que eu não sou fã número 1 dele, né? Mas... Exato, né? Eu acho que inclusive ele deveria sair. Não é por Ele tá isso. louco. Ele é uma pessoa estrategista, é um CEO, né? E por ser CEO, a gente tem que respeitar as doutrinas que ele emprega dentro do elenco do Palmeiras. Com relação à defesa do Palmeiras, eu acho que o Danilo está fazendo falta, a par de o Zé está substituindo ele em condições, mas o Zé não tem essas características que o Danilo tinha, né? E, consequentemente, quando você perde um volante, né, você submete a defesa numa condição um pouco mais volátil para os atacantes. Independentemente disso, como aconteceu no último jogo aqui, tomamos 2 gols, tá tudo certo. 2 saídas de bola erradas. 4-2 por erros, é isso que eu tô falando, né? Uma foi do Zé, que é volante, né? E outra foi do Mike, que chutou uma bola que, pelo amor de Deus, né? Em vez de ser pro jogo O Murilo faz falta. Só para complementar esse ponto, o Palmeiras, todo mundo falou, entrou desligado. Concordo, o Palmeiras estava meio que no automático no primeiro tempo. Porém, se todo mundo lembrar, tivemos um gol anulado, uma bola na trave do Rafael Veiga e 2 bolas tiradas em cima da linha. Mesmo desligado, 4 chances claras de gols. Eu vou confessar aqui que eu não estava assistindo o jogo, estava gravando, acabei de gravar e estava 2-0 pro Barcelona. Você estava feliz, né? Inclusive. Lógico, porque o Corinthians tinha sido eliminado antes. E aí eu fui tomar banho, quando eu voltei do banho, tava 3-2 Palmeiras. Eu falei, puta que pariu, não vou ver uma porra. Mas é uma coisa, e amanhã vocês têm um desfalque importante, hein? O Gomes não vai pro jogo amanhã, suspenso, né? E aí pode ser um ponto de que o São Paulo se aproveite disso. Deixa eu trazer aqui a bancada tricolor aqui. Velha guarda aí, meu pai e o seu Nonato. E aí, seu Nonato, como é que você tá vendo o jogo aí para amanhã? Como é que tá a expectativa? Adalto, o que eu vejo para amanhã é o seguinte, se levar em consideração os jogos que o Palmeiras fez no Morumbi, o São Paulo leva uma certa vantagem, isso é verdade. O Palmeiras com certeza, e todos os palmeirenses sabem disso, que quando o Palmeiras joga no Morumbi, ele entra respeitando o São Paulo. Isso pode ser amanhã ser um jogo que a gente imagine ser totalmente diferente, mas que eu acho vai ser um jogo pegado e tenho certeza absoluta. Se o São Paulo jogar com a vontade que estão jogando hoje, com a defesa bem postada, o meio bem postado, Caleri se dando muito bem naquele ataque com o Luciano, vai dar trabalho para o Palmeiras. Palmeiras vai sem o zagueiro que é o melhor jogador hoje no Brasil, o zagueiro melhor. Melhor zagueiro da O melhor zagueiro que nós temos hoje no país, é um cara cabeceia muito bem. Você vê que as jogadas do Palmeiras em bolas cruzadas, ele tá sempre na área. E outra coisa que eu não sei que fôlego que ele tem, que ele tá sempre na frente. Sim. Ele tá sempre aparecendo na Tempo de Ele bola. nunca, ele nunca é poupado, ele joga todo o santo Todos os jogo. Será que já fizeram Então, de golpe nesse? Então, resumindo,
tirando essa pequena vantagem que o São Paulo tem no Morumbi, com a desvantagem de ele entrar sem o zagueiro, hoje que é um dos melhores zagueiros, eu vejo uma boa possibilidade do São Paulo sair com a vitória. Não é jogo para 3-2, 3-1, não. É jogo de 1-0, 1-1 é jogo pegado. Ó, só complementando, concordando com você, eu acho que ambos os lados respeitam muito o mando de campo. Sim. Tanto o São Paulo quando vai jogar no Allianz, o Palmeiras no Morumbi, sempre tem o respeito do mando de campo. Mas eu acho que amanhã é jogo para basquete. O que acontece? Casa cheia, amanhã não. Existe hoje, por exemplo, o que aconteceu com o São Paulo no Campeonato Paulista. São Paulo que saiu do Morumbi com resultado de 3-1, estava com o título na mão, certo? Entrou displicente, achando que o jogo estava ganho, certo? E jogando com um time que você tem que entrar respeitando. Eu não vou falar que o São Paulo entrou desrespeitando o Palmeiras. O que entrou São Paulo lento, achando que o resultado estava debaixo do braço. E não é bem isso. Então, cara, é jogo que a gente não espera goleada, não espera que hoje fala muito em massacrar. Não é jogo de massacrar, é um jogo que quando tem combate São Paulo e Palmeiras, todos se respeitam, e hoje, no Campeonato Brasileiro, é onde tem mais rivalidade. Antes era o Corinthians, se eu não me engano, né? São Paulo e Corinthians. Hoje acho que é São Paulo e Palmeiras, de rivalidade. Eu tenho mais raiva do Corinthians. Mais raiva do Corinthians. É que O Palmeiras também tem mais raiva do Mas eu acho que, por exemplo, os dois times se respeitam muito. Isso aí pode ter certeza. Uma coisa, a gente estava até comentando aqui antes, né? Talvez a maior pedra no sapato do Abel desde que ele chegou no Brasil é o São Paulo. É o time que ele mais perdeu, com toda certeza. E é o clássico que ele mais jogou. É o clássico que ele mais jogou. E a gente vai ter uma sequência de jogos aí, né? Pelo menos 3 jogos em menos de um mês aí, com o confronto da Copa do Brasil. O Palmeiras de 2002, né, que foi aquela vitória com aquele golaço do Alex pra cá, ficou o quê? 15, 16 anos sem ganhar no Morumbi de São Paulo. Sim. Então o Palmeiras realmente tem sérias dificuldades no Morumbi. E o último jogo bom que fez foi aquela virada lá na prorrogação. Fatídico jogo. E aí, pai, o que você tem achado do São Paulo do ano aí? O São Paulo que vem oscilando bastante. Eu vou trazer um pouquinho do resumo aqui, mas queria ouvir um pouco da sua opinião aí, como é que o São Paulo tem se postado aí em 2023. Novamente é uma satisfação estar participando aí dessa mesa aí. Hoje nem tanto, né? Tem muito porco junto. Não, mas Deixa de lado, né? Eu, da partida em si. Não, vamos falar do ano primeiro. Na partida a gente já vai falar. O que você tem achado do ano de São Paulo? Aonde São Paulo, vamos esperar mais um pouco agora. Vamos esperar. Confiança é tudo. O time oscila muito. Está oscilando muito. Então vamos esperar um pouquinho para ver. Boa. Vamos trazer para o torcedor do Palmeiras aí que está acompanhando a gente, trazer um pouco do resumo do São Paulo. São Paulo que começou o ano oscilando bastante, né, com o Rogério Ceni. O time não andou, não conseguiu entregar ali o que ele entende como futebol. O Rogério que é bem teimoso, inclusive, né? O torcedor São Paulino aqui eu vou ser bem repetitivo, mas para prestigiar o torcedor do Palmeiras que está chegando com a gente. Ele tinha um desenho do 4-3-3 lá, que ele jogava em transição, enfim, que não funcionou. 4-2-4 às vezes, né? Mas era muito aquele jogo, né, de tentar... O Abel faz bem isso, né, com o Palmeiras. O Palmeiras, ele tem aquele abafo inicial do começo do jogo e depois ele deixa o adversário jogar, né? E aí ele dá a bola pro adversário, e bola no pé do Palmeiras depois é um inferno para marcar quando tem o Dudu, o Rony e agora com o Arthur, né? Não conseguiu performar no primeiro trimestre ali, acabou sendo eliminado pelo Água Santa precocemente, né? Na sequência fez aquele jogo horrível contra o Ituano pela Copa do Brasil, né? Péssimo, e aí começou a debandada ali que o Rogério cairia, né? Foi enfrentar ainda o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no início, perdeu no Rio, fez aquele jogo contra o Porto Cabejo aqui no Morumbi e acabou ali sendo demitido. E aí veio o Dorival, e aí temos que dar o braço a torcer aqui que o Dorival arrumou o time do São Paulo, né? Deu uma organizada boa aí, diferente do que você acha que tem que esperar. Acho que se a gente não perder o Dorival, eu acho que o São Paulo, não sei se vai ser campeão de alguma coisa, mas deve brigar na parte de cima da tabela
Coisa que eu não imaginava no começo do Campeonato Brasileiro, dado a limitação técnica. Libertadores, por exemplo, né? Eu acho que dá pra brigar por vaga por Libertadores, dá pra chegar numa Sul-Americana, talvez. Mas qual é a maior diferença que vocês acham que o sucesso que o Dorival está tendo a curto prazo, do trabalho a longo prazo do Rogério, seria a parte de gestão dele? Não, quer que eu fale? Posso falar? Pode, claro. O que eu percebi do Rogério Ceni, porque se você analisar hoje, você está com o mesmo time, são os mesmos jogadores que o Rogério Ceni pegou. O Rogério Ceni teve mais tempo do que o Dorival, só que o que eu imagino o problema do Rogério Ceni foi vestiário, certo? O Rogério Ceni perdeu o comando do time quando teve aquela discussão com o Marcos Paulo. Porque, sabe o que acontece? Você como líder, se eu tenho alguma coisa para falar com você, eu nunca vou chamar você perante todos os amigos. Porque alguém do grupo vai querer pegar a sua mágoa, porque é seu colega, se acha que nós somos da mesma profissão, e Rogério Ceni foi infeliz em reunir os jogadores no treino e chamar a atenção do Marcos Paulo no meio de todo mundo. Então ali foi um ponto, se ele já estava perdendo um pouco do comando do grupo, foi a base total, foi a água para poder ele perder total. Jogador. E outra coisa, o Rogério Ceni estava inventando muito. Ele não tinha um padrão de jogo. O Rogério Ceni colocava um time em campo, queria que todo mundo atacasse. Esquecia que você tem que ter um meio de campo pegador, bem posicionado, uma defesa bem posicionada. Não, ele queria todo mundo atacando. É o estilo de jogo do Rogério Ceni. Aí para cima. Quer dizer, que quando ele tomava de 2, 3, já estava tarde, não tinha mais como recuperar. E isso foi desgastando o time. Certo? Um dia ele inventando colocar jogador de volante para lateral, totalmente inventou uma posição para o Luciano que não existe, que o Luciano tem que jogar mais encostado do Carelli, jogou o Luciano por meio. Toda hora ele montava um time diferente, quer dizer, não tinha um conjunto de jogo. E foi perdendo a confiança. Então eu acho que aí a vantagem do Dorival. Hoje, para nós, ele acertou o time, o São Paulino hoje acha que o time está bem arrumadinho com os jogadores que tem, porque ele conseguiu dominar o vestiário, todos os seus jogadores se respeitam e está mantendo um padrão de jogo, certo? Está trocando poucos jogadores, que você tem. Se o jogador está bem, não mexe, não adianta mexer, porque o jogador é pago para jogar, não é assim, o jogador vai descansar. Esse negócio de jogador descansar, isso aí não existe, certo? Não digo que o cara tem jogo todo dia. O jogador sai do campo para uma piscina, fazer lazer dentro da piscina, tem tudo de bom. Por que você ganha pouco? Exatamente. Por que você tem que deixar o jogador ficar trocando toda hora? Não, mantém aquele time e vai acertando. É o que o Dorival fez. Certo? Você vê que o Dorival troca pouco time. Ele troca. O que você acha aí, pai, dessa pergunta do Thiago? Eu acho que há uma controvérsia nisso aí. Porque é o seguinte, o Marcos Paulo brigou com o Rogério. Tudo bem. O Marcos Paulo não brigou com o Rogério, só para... O Marcos Paulo postou algumas coisas nas redes sociais que o Rogério não gostou e aí o Rogério foi cobrar ele no treino. Se sentiu injustiçado, né? Você vê, o Patrick e o Luciano já tinham bronca do Rogério. Que você pode ver como é que chama? Deu um branco. Igor Gomes. Não, graças a Deus. o Luciano, ele jogou de meia com o Dorival. E ele fez um partidaço na posição que o Rogério colocou. Contra o Tolima? Contra o Tolima? Porque o Luciano de meia não dá. De meia. Não, mas ele jogou. E ele foi bem. Você entendeu? Quinta-feira. É porque jogou com um a mais. Esse jogo foi atípico. Não, assim, isso daí é... Mas, o problema é o seguinte. O Rogério com o Luciano e o Patrick. Então, houve esse problema com o Marcos Paulo, foi a gota d'água. Mas o Patrick forçou um cartão para não jogar um jogo. Então, tá errado. Ele
é um jogador que não é de grupo, o Patrick. Então, mas Você pode ver lá no Atlético Mineiro. Mas também, Mesma vou ter que coisa. colocar ele Não pra tá jogar jogando, esquerda. não tá jogando. Esquece. todo mundo me conhece, sabe que eu detesto o Rogério Ceni, né? Só que tem uma coisa, meu. Ele é hiper profissional. Sim. Ele é o tipo do cara que devia estar no lugar do Muricy, a meu ver. Porque ele estruturaria profissionalmente todo o São Paulo, que já está em decadência Concordo, de novo, concordo. né? E deixaria um técnico que tivesse maior habilidade para Dorival. com Ah, os jogadores. sim, Só que tem uma totalmente. coisa, existe uma coisa que a gente faz aqui no escritório que é chamada hierarquia. Exato. Os jogadores têm que saber que não Exato. adianta ele chegar lá e falar, ó, vou postar o negócio do Rogério, que o Rogério fez isso, fez aquilo. Independentemente de estar certo ou errado, o Rogério é o técnico. Eu concordo, não tô cortando, eu concordo plenamente com você. Eu sempre fui a favor do Rogério Ceni, não como técnico. Eu até achei que o São Paulo, Coordenador, né? o São Paulo ia, Mas ele não quer. o São Paulo ia conseguir algum cargo para ele trabalhar na diretoria, junto com a diretoria, ajudar um técnico, fazer um trabalho, não ir diretamente como treinador. Porque ele foi muito pouco tempo o Rogério Ceni aparecer. O Rogério, Entendeu? o Rogério, Como ele já técnico. deu várias entrevistas falando sobre isso. Você vê. Ele quer. Estou de acordo plenamente Só com para eu você. falar dessa questão dele ser diretor, né? Dirigente, alguma coisa assim. Coordenador. Ele não quer, porque ele fala que o que mais se aproxima da sensação do campo do jogador é o técnico de futebol. E por isso que ele fez a carreira como Mas técnico. vamos combinar que ele já era, né? Ele só não tinha o cargo, mas ele já atuava como diretor. Então, uma coisa que é fato, assim, só para, desculpa pessoal, para complementar aqui do Rogério, vou responder só a questão do Thiago, tecnicamente, tá? Não vou, tudo que vocês falaram aqui é fato, já falei isso aqui várias vezes também no carro. O Rogério precisa rever a carreira dele em vários aspectos. Questão de grupo, tecnicamente, é muito teimoso, tem pouca variação tática aqui, mas a gente vai falar do Dorival. O Dorival também tem pouca variação tática, ele faz muito bem o feijão com arroz, né? Mas ele muda drasticamente o posicionamento do time dentro de campo. Se você pega o time do Rogério e o time do Dorival, o time do Dorival é muito mais organizado. Ele não tem o buraco no meio de campo que tinha o time do Rogério, por exemplo, né? O Palmeiras joga muito desse jeito. O Palmeiras joga muito naquela bola longa, a bola que corre, por quê? Tem o Dudu, tem o Rony, tem o Arthur, fica muito mais fácil. O São Paulo, pela característica de jogadores que tem, né? O São Paulo não tem jogadores rápidos. Então não adianta querer jogar com transição. Exato. Então assim, você esperar que o Caleri pegue uma bola no meio do campo e leve até o... Não vai levar. O Luciano não faz isso. Né? Apesar de nos últimos jogos ter feito algumas vezes, não é um jogador com essas características. Uma vez ou outra, né? Só para trazer também a questão do posicionamento tático, vocês falaram do Luciano no meio, né? O Luciano não rende no meio. É fato. Aí tá. É muito claro, né? E para quem vai no Morumbi, eu já falei aqui, tô reforçando várias vezes, São Paulo joga do mesmo jeito. São Paulo joga com uma linha de 4 na defesa. Aí a diferença do time do Rogério são os dois volantes. São Paulo não tinha os dois volantes. O Gabriel Neves era um jogador que não era utilizado pelo Rogério, não sei por qual motivo. Ele pediu a contratação do Gabriel Neves, o Gabriel Neves não jogava, e aí o Dorival chega e coloca os dois caras na frente da zaga. E o Gabriel Neves é um volante desses volantes modernos que conseguem propor o jogo. Pode olhar, a grande maioria das jogadas verticais que o São Paulo tem hoje no meio de campo começam com o Gabriel Neves, diferente do time do Rogério que não tinha isso. Pablo Maia cresceu muito também com o Dorival. Sim, o Pablo Maia é o leão, né? O leão de chácara ali, o cara que carrega o piano. E a linha de 3 que ele abre, aí abre-se uma linha de 3 que joga atrás do Caleri, aí todo mundo fala, que o Caleri tem que jogar perto, o Luciano joga. O Luciano não joga perto do Caleri. O Luciano joga aberto na direita, o Marcos Paulo aberto na esquerda e o Nestor no meio. É assim que se dá o time de São Paulo. É muito claro. Todo mundo que vai no Morumbi e olhar de cima vai ver claramente essas linhas descritas. E essa linha de 3 é a que mais modifica. O Marcos Paulo às vezes não joga o Alisson, Michel. ou o Michel Araújo. Né? Quando joga Nestor e Luciano, o Sonata estava comigo contra o Goiás. O Luciano fez um bom jogo no segundo tempo. E a transição, existe muito uma troca entre o Nestor e o Luciano que funciona bem. Né? O Nestor às vezes abre para fazer a direita e o Luciano vem para o meio, mas ele não é o jogador que joga do lado do Caleri. Isso daí é muito claro. E o Caleri fica um pouco mais isolado. Com o Rogério, a gente tinha muita dificuldade, porque
Caleri já joga isolado hoje. Na época do Rogério era pior, porque era balão nele e... O problema, né? Dalton, que o Rogério jogava muito lançando bola por cara. Então, ele perdeu o Caleri no começo do Sabe. ano. E aí, como é que Sabe. faz? O Galo não funcionava. Então, só cruzamento. E o Dorival já faz o seguinte, ele entra tocando no meio. E o Rogério não tinha variação. Então, mas você não acha que o Dorival percebeu isso e por conta disso... Entra. Também. Pô, o Rogério tá insistindo numa coisa... Sim. Eu tô sendo o Dorival aqui. Teimoso, né, meu? Pô, o cara tá insistindo num esquema que não tá... Não, e a gente, Vamos mexer. Muda, né? vamos mexer. A gente não tem lateral, gente. Você pegar o Rafinha, ele não consegue apoiar. E aí você vai cruzar a bola. Quem que é que vai cruzar? O Caio Paulista, desculpa, que o Caio tá fazendo bons jogos aí. A gente fala, né? Fez. Não, e assim, ele é extremamente esforçado, não tô nem discutindo isso. Mas nem é lateral, entendeu? Então ele não vai chegar na linha de fundo e cruzar a bola na cabeça do Caio. Então, esse pra mim é a principal inflexão que o Rogério tem que ter, né? Além das questões de gestão de grupo, que a gente já falou aqui, mas tecnicamente ele precisa aprender a usar as peças que ele tem, né? Porque o que ele faz? Eu ganhei no Fortaleza lá no 4-3-3. Não adianta jogar sem jogadores que tenham essa característica, entendeu? Que é a diferença, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, e pra mim o Cuca é o cara que consegue fazer isso, que ele pega time ruim e faz jogar. Só vê o Santos, né? Que chegou na Libertadores. Exato, ele conseguiu jogar numa final de Libertadores com aquele time horrível do Santos. E perdeu no último ano. Fez o Marinho ficar rico, velho. Assim, verdade. E vem pro São Paulo essa porcaria. Eu também acho que vão fazer besteira de trazer. Ele não vai jogar. Ele não vem. Ele não vai. Eu não sei, parece que essa noite aí o- avançou as conversas. Eu vi uma conversa ontem com o cara entrevistando da SBN, entrevistando o Júlio. Júlio Casares, o Edu Afonso. O Eduardo Afonso. E ele tava falando que tá quase fechado com o Marinho. Eu acho que uma cagada essa bola. Eu não sei vocês dois, né, mas eu acho que o Marinho não joga nesse time de São Paulo. Também acho que não. Não, ele não joga em nenhum time. Ele teve um ano na carreira. Ele estourou com 30 anos no Santos. Olha, gente, o Dorival que é o cara. Acho que o cara... Mas o tio, pensando na questão. Ele jogou com ele no Flamengo. Ele vai pegar Para praticamente. elenco, eu acho que ok. Mas o São Paulo não tem dinheiro. E vai gastar 500 mil no Marinho. Você conhece o Marinho. Ele acha que ele é o Pelé. Eu sei, não. O problema é que Ele quer jogar. Ele se acha, ele realmente se acha. você contrata o Marinho, você contrata o pacote. Ele né? vai causar no banco, isso aí é fato. E aí a gente já tem os paneleiros lá, Luciano, essas Se portas. fosse o Ares do Fluminense, Mas aí. é um jogador agudo, meu. É um jogador agudo. Precisa de um cara que tem velocidade. São Paulo não tem esse jogador. É mais fácil apostar no Marcos Paulo. O cara tá jogando bem, dá oportunidade Também, pro né? cara. É o único que. Eu acho que essa é a outra peça que o Dorival acertou, que o Rogério não usava. E outra Aliás, coisa, vários jogadores ele nos davam por birra. Né? Somente jogador que é esse Alisson, meu, eu não sei como é que esse cara joga. Até o Dorival não tira ele, meu. O Se Dorival você não tira transgride ele. a hierarquia, meu... Não, mas tio, tem uma. teve jogadores que empresários trouxeram. Até o Galo, não foi? O Galo ele demorou para colocar para jogar. Então, tem algumas coisas do Rogério que me Ele irritavam. jogou de atacante só. O Virou de centroavante. Rogério, ele tem uma questão. Então, até falando da coisa que falar da hierarquia, né? E do jeito do Rogério. A partir do momento que você vai comandar uma equipe, na minha cabeça, né? E ele fazia isso quando ele era jogador também. Vamos falar a verdade. Sim. O Rogério é extremamente arrogante. É o maior ídolo do São Paulo. Acho ele totalmente. Não tenho o que falar. Mas que ele é arrogante, é arrogante. Só que dentro do campo ele resolvia. Essa era a diferença. Entendeu? Ele jogava. Agora ele não joga mais. Sim. Os caras aqui correm por ele. Entendeu? Então, não adianta ele querer chegar lá e falar assim: não, porque você. Cara, tipo, eu vou falar, o Igor Gomes, ele não tirava o Igor Gomes do time nunca. Você entendeu? Mas por quê? Porque corre 15 km por jogo. E o Mendes? Corre errado. E o Mendes? Mendes. O Mendes, ele teimava com cimento. Morto aquele cara. Consegue dar um passe. Não joga bola. Não, errava passe de 5 metros. Ele erra. Eu ainda E o Alan Franco? penso que o Rogério, tô falando eu, É lento, né? ele vai ser, se ele mudar a cabeça dele, ele tem uma capacidade intelectual acima do Ele é normal. diferente do restante. Então, eu acho que quando
quando o Abel veio para o Palmeiras, ele trouxe essa mentalidade de capacitação, que é o que o Rogério deveria estar fazendo. E não no campo, porque eu também entendo que o Rogério tecnicamente não é um bom técnico. No Fortaleza ele é, mas no São Paulo não é, camisa pesa. Porque lá no Fortaleza, ele mandava e desmandava. Não acho que ele deveria Mas no São dar Paulo pra ele mistura muito o ídolo com o sentimento do torcedor. Cara, ó, Também. essa reflexão do Fortaleza, ela é importante. Eu fiz ela algumas vezes, já falei no canal aqui também. A gente tem a mania de achar que o Rogério resolveu o Fortaleza. Não é verdade. O Fortaleza se estruturou para chegar onde chegou hoje. E o Rogério foi um dos instrumentos utilizados ali para conseguir chegar. Agora, desculpa, os caras mantiveram o mesmo nível de entrega há anos depois que o Rogério saiu. Voivoda veio e entrega mais ou igual ao Rogério. Ano a ano. Os caras foram buscar o Galhardo não quis jogar no eixo Rio-São Paulo e foi jogar em Fortaleza. E o Voivoda não quis ir no Fortaleza. O Voivoda não quis vir pro Corinthians. Então, assim, o Rogério foi importante em Fortaleza? Foi. Mas eu já falei aqui várias vezes, quem pôde acompanhar a entrevista acho que é Davi, o nome do presidente do Fortaleza, no podcast do Denilson. Ele é CEO. É o único time do Brasil que tem CEO sem ser SAF. E é remunerado. Remunerado. Né? Então, assim, é um pouco utopia achar que o Rogério resolveu o Fortaleza. Não é verdade. Ele passou ali, ele conta a história de quando ele foi contratar o Rogério. Ele ajudou a reestruturar. Ele trouxe um profissionalismo no Fortaleza que não existia. É isso aí. Por isso que ele tem que se enveredar por um caminho mais eu concordo, intelectual. Eu concordo com você. É um cara que conhece futebol, ele respirou futebol, conhece. É um cara vitorioso, é um cara que tem a gana de ganhar. Tem, mas parece que ele não ouve os próprios auxiliares. Você vê que é diferente do Abel, que tem o Vitor Castanheira, o João Martins, estão sempre conversando. Tem hora que os dois que comandam, não é nem o Abel, tem coisas específicas que é dele. O Rogério realmente ele não ouve ninguém, ele tem um certo ar de arrogância, problema de relacionamento, mas acho que o maior problema é ele começar a tirar isso, dividir o que é o mito, que é o ídolo, que não vai morrer, é eterno. Sim. Não tem, é inquestionável. O Rogério é atleta. Exato. Rogério é treinador, ele não é mais protagonista. Não é. O treinador Não é. não é protagonista. Não é. O Abel não é protagonista. É importantíssimo, muito importante. O protagonismo é dos jogadores, não pode ser isso dele. Não, mas é assim, é diferente. Você pode ver que quem arrumou esse time aí foi o Cebola. Mas eu não acho. Depois o Abel pegou. Eu acho que arrumou. Não. O Abel foi muito inteligente. Quem não leu o livro dele, independente do time que torce, lê, porque é muito bom o livro dele. O jeito que ele abordou, ele veio, eu não vou entrar em detalhe aqui, que tomaria muito tempo, mas o jeito que ele chegou do nada, ele foi em silêncio, falou: vamos treinar o Palmeiras? Vocês conhecem o Palmeiras? Vamos treinar? Vamos. Ele fez reuniões online com os líderes de elenco, ele fez com a diretoria, chegou lá, se reuniu com todos os funcionários. Ele é diferente. Ele é um cara totalmente diferente. Ele, óbvio, ele não pode chegar e falar: dane-se o que o Cebola fez, o que o Luxemburgo fez, eu vou implementar isso. O Cebola pegou uma sequência de jogos, o time foi muito bem, com os três atacantes espetados lá, ele manteve. Ele acompanhou. Ele foi conhecendo o elenco um pouco a pouco. Mas ele fez caras jogarem que não jogavam na época. Aí depois. Eu vou falar que vocês vão lembrar. A gente queria Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Exato. O time tava O Palmeiras fudido. quase trocou para aquele cara que agora vai aposentar. Jean-Pierre. Estava encostado. Scarpa, Veiga e mais 2 jogadores. O Palmeiras campeão nessas loucuras. Ele recuperou todos, começaram a jogar bola com ele. Principalmente o Scarpa. Era um dos piores ele no fez Palmeiras. Pra mim, vários- O Rony chegou em 2020. O Rony estava muito mal com o Luxemburgo. O Rony não estava bem. Isso é trabalho dele, não tem A hora que ele colocou o Rony de falso 9, a gente falou: meu, o cara já ponto, ele não funciona, de falso 9 tá louco. Gente, hoje alguém tira o Rony do time do Palmeiras? Não, cara, o Abel. e ele insistiu, né? Tem isso também. Ele não colocou aquele cara, falou, puxa vida, colocou e tirou, não. Ele insistiu Ele dá com o cara. confiança. Ele sentiu que o cara tinha perfil, deixou o cara lá. Ele até foi teimoso um pouco em relação Mas a isso. faltou, E- no caso de São Paulo, faltou habilidade do Rogério. E pra deu fazer isso. certo. E deu certo. Não, mas eu acho que assim. Mas o material, mano, é bem diferente. Mas o Adalto, eu acho Vontade, que os Adalto. times. Você acha que o Rony Mas o tecnicamente ele é bom? Mas, tio, uma coisa que é fato, assim, o time do Rogério não tava performando, mas uma coisa que não dá pra negar é que esse time aí, esse elenco do São Paulo, tem a falta de vontade. Sim. Mas o é o time que tem dúvida. Quantos jogadores ruins o Rogério também indicou, né? Não, fato. Não. É assim, ó.
São David, é culpa dele. Não, são várias situações. Fazer bom ano. São comparações Mas muito, tá fazendo. Mas tem Naval. são muito distintas. Assim. O São Paulo vive um momento totalmente diferente. Michel Araújo, ele indicou. Não, esse é bom jogador. Michel Araújo seria o Messi que você falou em outro. Ele fez o gol igualzinho do Messi. Quem não pôde ver o gol, acompanha lá e me fala se foi diferente. Ah, o Dudu Ele faz. fez um gol igual o Messi. Exato. Tá. Ele é o Messi Araújo. Era o Messi Araújo. O Messi que tem no São Paulo, ele joga no Sub-8, se não me engano, foi contratado esses O Palmeiras também tem o Messi. Não, esse Messi é mentiroso. O nosso, nosso chama Lionel Messi. Esse daí vocês inventaram aí. É fake news. Só que eu ia apontar só uma coisa do Abel. O Abel eu acho extremamente diferente, né? Acho que mudou. Posso fazer uma declaração? O que você vai falar? Quem ama ele? O povo acha ruim, mas eu amo dois homens nessa vida. Meu filho. E o Abel. Meu filho, com 6 anos, está muito mal acostumado. Você quer mostrar sua tatuagem do Abel? Que você tem? Não, vou fazer. Tá aqui a promessa. Se o Palmeiras eliminar o São Paulo nas quartas, o Corinthians na semi e ganhar do Flamengo na final, vou tatuar o cabelo. Mas aí é impossível, né? Vou tatuar. Não, acho que vocês vão perder pra nós. Desde que não sejamos excluídos da Copa do Brasil. Ano passado, aquele gol. Desde que trace a linha do VAR. Do HD do VAR, Esse cara não aguenta perder pra nós, é uma choradeira, não. Não, o que? Você vai dizer que foi roubado. Eu não. Ah, tá bom. Pra mim, não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o Veiga tivesse feito o pênalti, vocês tinham classificado. Então, não chora, não. Que foi, Não, concordo com você. Foi Mas falar que não dá sozinha porque o HD tava cheio. inclusive, aquele rapaz que gravou o pênalti, ele poderia ir amanhã no jogo. Eu levo ele pra ele gravar novamente. Só queria fazer uma pergunta pra vocês aí, porque assim, nós vamos falar, eu tenho certeza que vai. O Abel, tirando a questão do desequilíbrio dele, eu concordo com o que vocês falaram, mas ele é extremamente desequilibrado. Discordo totalmente. Eu acho que ele é muito perseguido. Ele é muito Por isso que ele perseguido. vai fazer a tatuagem. Ele é um cara intenso. Ele vive o que é o palmeirense. Porra, vamos lá. Santos e Inter Ele não vive que é o Palmeirense. Se ele fosse do Palmeiras, ele tava com um negócio de amendoim na mão, Tava preso. jogando nas Tava preso. palmeiras. Santos e Inter jogaram no meio de semana com 2 chiriquentos à beira do campo enchendo o saco do quarto árbitro. Mano Menezes, não precisa nem falar. Chato. E o daí, Helma. Nada aconteceu. O Abel levanta, respira amarelo. Mas isso é por conta da. Mas ele vive o jogo, o cara é intenso. O cara Mas, ô Thiago, mas não adianta. Ele quer vir xingar o juiz na cara do juiz e não quer Ele ter. fica no quarto ar Mas direto. quando o treinador direto, faz, gente? direto. Sabe o que Só o acontece? Dorival e o Tite que são 2 mortes. Sabe o que acontece? Sabe o que Técnico acontece? equilibrado. Tem uma vontade com ele sim. Isso é fácil. Sim. Não, mas, cara, é o que eu falei, isso daí, eu concordo. Intensidade não justifica o que ele faz. É isso aí. Não. Não, e outra, nós vamos falar do cara nosso aqui. Ele é estúpido. O Luiz Fabiano era igual. É. Quantas vezes o Luciano toma cartão todo jogo por idiotice? É porque joga Então. torcida. Então, mas, assim, justifica? Não é que nem o caso do celular, concordo. Sim, plenamente. foi o único erro dele. Ele foi ridículo aqui. Foi Ah, ridículo. tirar O cara tava na área de trabalho. Totalmente errado. Independente se ele não sabia ou sabia, enfim, tudo bem. Pedir desculpa é o mínimo que ele poderia fazer. Exato. Chutar o microfone também concordo que tá errado. Porque é instrumento de trabalho da imprensa, enfim, tem contrato assinado. E foi da Globo. Não... Agora, se ele se enerva, cara, ele vive em cima, o cara é extremamente competitivo. Não, é fato. E eu não tô discutindo isso. Agora, eu acho que ele é desequilibrado, é só isso. Não, eu concordo se for na questão da CBF querer ele. Eu concordo que não podemos ter um treinador. Não, eu inclusive faço campanha aqui para que leve o Abel Não. quanto antes para essa A merda. CBF tem que ter um cara tipo Que o Brasil vai pra Copa, eu não tô nem aí. Por isso que ele quer o Dorival. Sabe o que Vai acontece? pegar o Dorival, porque ele vai fazer. Você acha que vai pegar o Dorival? Hein? Você acha que vai pegar o Eu Dorival? acho que pega. O Abel não vai. O Abel não vai pra O lá. Diniz? Extremamente desequilibrado. Então, mas ele é um dos candidatos para a seleção. Mas você quer Mas seleção? não, mas o Diniz, isso é coisa de imprensa. O Diniz é a mesma coisa. O Adalto vai. Vocês podem opinar. Ele chega uma alegria. Nossa, o time. Eu tá nunca vi jogando. ele mais São Paulo. Que maravilha. Gente, o Fluminense perdeu pro Botafogo de 1-0. Uma cagada do Fábio numa saída de bola lá de alto risco. O Fábio tocou no meio da área, primeiro lance. Ah, mas o Fluminense martelou o quê? Você vai lembrar no final do campeonato? Quanto foi o jogo? Quem deu 3 Eu pontos? quero saber de ti. Eu quero saber se o cara joga Ele bem. queria fazer com a defesa do São Paulo o que faz hoje no Mas Fluminense. tem que ter jogadores pra Não ele. tem jogador. São Paulo não tinha na época. Eu assisti o jogo do São Paulo. Ele de técnico, a gente morria do coração, cara. O cara trocando passe. Não, ele fazia o Igor Gomes, o Pablo Maia, Eu falo pra você, Um jogador, um goleiro que não sabe sair jogando. qual quer time forçar do o- Brasil tem condição para fazer o que ele quer? nenhum. Qual time? Nenhum.
Nem Só o Manchester City. Um pouquinho o Flamengo. Não dá, não Isso, dá, não. Já viram isso? Não dá, não dá. Não dá pra só fazer o jogo. Não dá. Posso O Diniz. Pode. Hoje tem City Daqui a pouquinho tem Inter, City né? e. E a Inter. É bom, o torcedor palmeirense fica de olho que aí daí vai ser nosso, Olha a nosso palhaçada. adversário na final. Você Fica de Não, olho. eu espero que seja Palmeiras e City, afinal. Não, o do meu Mundial. jeito de Palmeiras e City é o City querer contratar o Abel. Não, eu, assim, vou ficar muito feliz. Guardiola Deve ser vai a maior pedir o goleada da história dos mundiais aí. O Guardiola vai ser de ontem. Vai, lógico. Exato. o Guardiola não Vai colocar o Haaland no banco e o Rony vai jogar. O Guardiola não vai dormir, sabe? Não, eu gostaria do Haaland como reserva do Rony. Navarro não dá. Thiago, Menos. Os menos são eles. o Rony vai jogar o Rony, o Dudu e o Arthur. Ele tá sonhando aí. Não, é uma boa, velho. Ó, se o Abel for com a seleção, acaba tudo, porque ele vai levar o Rony, vai levar o Dudu, vai levar o Arthur, vai acabar com o time dos caras aí. Vão se perder tudo. Mas como diz a Leila, ele já treina uma seleção. Não, fica tranquilo. Vocês vão tomar uma Falando em diabo. Dudu, falando em Dudu, só corrigir aqui uma injustiça com o Tite, né? Eu odiava o Tite, acho que um treinador assim. Porra, Tite, levar o. Como é que é o nome do cara? Tyson. O Tyson em 2018 não levou o Dudu. É que ele pensou que ia lutar. Tá de brincadeira. Não, o Tite não é técnico de seleção. Falando no técnico do Palmeiras, eu vejo o técnico do Palmeiras. Aí eles falam assim que o juiz é tão de bronca dele. Mas não é que o juiz está de bronca. Então, Veja bem, olha o que eu vou isso falar. foi confirmado Olha o que já. eu vou te falar. É um colui. Ele já vem pressionando o juiz já há um tempão. Então, quando o juiz entra em campo, já olha com o Abel. Fica de saco cheio. Não, mas que treinador. E sabe o que acontece? A mesma coisa que faz com o zagueiro do Fluminense. O Felipe Melo. Felipe Melo. É. Felipe Melo entra em campo, o juiz já fica de olho nele. Já agita, né? Na primeira Mas- besteira que ele fizer, já mete o amarelo. Porque eu extrapola, mas assim, há uma má vontade. Treinador brasileiro é chato pra caralho. Todos. Renato Gaúcho é chato, Bruno Menezes é chato, Felipe Eu concordo. Há uma má vontade com ele sim. O André Hernan que trouxe a informação, que ele conversou com o ex-árbitro FIFA, e sim, os caras entram com uma má vontade. Quando o Curitiba, eu tava lá no estádio, primeiro xerique dele, o árbitro foi lá. E ele mesmo falou isso na coletiva. O cara veio educadamente falar comigo, falou, ó, acabou Acabou pra eu você. vou apitar, comanda seu time, faz o teu trabalho que eu faço o meu. Beleza, o jogo prosseguiu sem nenhum problema, entendeu? Eu concordo que ele extrapola às vezes, mas que há uma má vontade com ele, Sim. Não, tem. Mas por conta dele mesmo. Por conta do que vem, já vem Ele Histórico dele. histórico dele. O cara já entra em campo. É igual o maluco, Felipe cara. Melo. O cara já vai falar assim, a primeira coisa aí. Mas ele não acha justo? Tá certo. Porque ele não Felipe sabe- Melo todo jogo. Felipe ele Melo fala. foi expulso no Flamengo e Fluminense com 2 minutos. Ele não tinha feito nada. Ele só foi apaziguar. Não, o Felipe não jogou esse jogo, ele joga Não, todo. mas Não, o esse Felipe específico, Melo, eu sou concurso. grato a ele, as viúvas do Palmeiras, que teve de viúva quando ele saiu do Palmeiras. Eu falei, gente, sou muito grato. Ele tem técnica, ele é um bom jogador, não vou dizer que não. Mas sim, Só que assim, o Palmeiras encerrou o porteiro na Libertadores. Primeiro lance, ele deu no meio do cara lá. Desnecessário. O Palmeiras tinha vantagem, complicou jogou o jogo. 90 minutos. ali. Não sei se a gente ia ganhar a Copa, mas tem uma Copa que tá na conta dele. É, mas porém, o gol do Brasil que deu passo pro Robinho. Não, eu não tô falando. Ele é bom jogador. Mas é o que a gente falou, a gente contrata o pacote. O Felipe Melo vem com esse pacote. E aí entra muito no que os times estão fazendo. Pô, o Palmeiras eu acho que aprendeu a lição. Felipe Melo, sou grato, faz uma festinha. Boa sorte pra Tira você. foto com os troféus, camisa lá. Já deu, né? Tchau, Davidson, William Bigode. Já... Ah, eu falei isso daqui várias vezes no canal. O Felipe Melo, ó, bicho, ele deu trabalho. A aeromoça dentro do avião, eu estava presente. Deu O Felipe trabalho. Melo deve acordar de Todo novo. mundo. Você sentou, era pro avião. Ele tá com Fone. aqui o computador de lado e falando, aeromoça, por favor. Super educada aeromoça, por gentileza, por favor. Aquela barba dele aqui fazia assim. Não, deixa aí. Aí o preparador físico está sentado do meu lado, saiu, foi lá, por favor, cara. Ela tá pedindo. Ele olhou para ele assim. Sabe aquele descaso feito assim? Sim. Mala. E olhou de lado. Falei, porra, com um companheiro o cara faz aquilo ali, você imagina com um adversário. Não, cara, ridículo, Não, né? Ridículo. Eu sou grato dele, Palmeiras. Ele fez partidas importantíssimas. Ridículo. Inclusive contra o Atlético Mineiro, que ele colocou o Hulk no bolso. Mas eu acho que assim, é um risco muito grande. Então, é serviço grato. Para mim, ele já é jogador.
Eu acho que o Diniz perde muito. O Fluminense tem um puta zagueiro que é um lindo. Eu acho um baita zagueiro. Mas recuar o Felipe, deixar mano a mano com os caras, pô, ele deu uma no meio do Gabigol que já pra ter sido expulso. É, isso. Então. A gente viu que não deu certo isso aí no Palmeiras O que também. ele fez agora nesse último jogo do Fluminense com aquele cara, pra que aquilo, cara? Aquele jogador que tá, até o Flamengo vai pegar agora, aquele time que jogou da Libertadores agora, você viu o que ele fez? Não, Ah, o De La Cruz. Sei lá, porra, ele peitou o cara e ficou fazendo uma cara de cachorro louco em cima do Saiu cara. com Porra, 2-0 nas costas. Por isso. Pra que aquilo, cara? Eu sou fã do Diniz, jogando o Felipe Melo. Eu acho que o Fluminense é um time que vai chegar de 4 C6. Não acho que vai. Nem É um time que ganha jogo, mas não é um time que ganha título. Não. não vai ganhar título. Não adianta. Todo mundo tem o dinizismo, jogar bom e jogar bonito. Eu sou resultadista. Eu não, É? eu não gosto. Eu sou resultadista. Assim, eu não Eu não sei quero. se vocês ouviram uma reportagem falando pelo que nosso aquele estilo de jogo, ele chega, assim, estavam os repórteres falando, que ele faz aquele estilo de jogo, nos primeiros jogos os jogadores assimilam, certo? Depois aquilo vai cansando. Aí ele vai perdendo. Isso estavam os próprios. O São Paulo ele anulou ele. São os leigos que falam, são os próprios repórteres que de perto que comentaram isso aí. Que ele vai cansando os jogadores. Sempre aquele jogo repetitivo, aquele joguinho, aquele toque. Aquilo vai cansando. Então, uma hora vai baixando de O futebol brasileiro é quarta e domingo, né? O dia ganha o dinizismo, o E dinizismo. esse é o maior mérito do Abel, pra mim. Continuar sempre Ah, tá um negócio. no nível. Que nem dizia o Muricy, né? Você quer ver espetáculo? Você vai no teatro. No show da Bete Sangalo. Entendeu? Certo. Ele falou isso aí. Mas que é bonito ver o Fluminense jogar, Pra mim, bonito é ver o Manchester City jogar. Você Ah, acompanhou comigo. O Palmeiras da Parmalat. Porra, era uma seleção, jogava pra caralho. Chegava o Grêmio do Filipão, palma. Tirava a gente. Mas era um bom time palma. também, né? Não, era um bom time, mas jogava muito mais Tinha conforto, muito menos mais qualidade básico. técnica. Pô, era um monte de refugo. Pô, Paulo Nunes e Jardel, entendeu? Ah, mas tinha Arce, E o Palmeiras ia lá jogar tudo pompom, tava lá. Ivarola, tinha Vanderlei. O Vanderlei. E é, porra, se escalar aqui o Palmeiras naquela época, não era Não, é fato. É talvez o melhor E Palmeiras que eu vi jogar. o Filipão fez isso aí com o Abel Ferreira também, aqui dentro. Atlético Paranaense. Foi? Ele é Meteu um terror. veiaco, meu. Ele é veiaco. Meteu um verrolho lá. É aquele. Bom, enfim. Eu não gosto muito do Filipão, eu acho que ele é. Ah, eu também. Ele, O senhor limpa a boca pra fazer isso. Ah! Não gosto. Não gosto. Nunca queria ver Aquele velhinho simpático que vai apertar os Ele tá fazendo escola com o Paulo Turra. Tá. Impressionante. É, ficou com ele a vida É toda. impressionante. O Paulo Paulo Turra é um zagueiro em média. Nossa, meu. Não. Se você lembrar ele no Palmeiras, Meu Deus do céu. O que eu queria destacar aqui do Palmeiras também, eu falei algumas vezes, é importante que vocês estão aqui, que vocês conseguem também compartilhar a visão. Que vocês falaram do Felipe Melo, né? O Abel tirou o Felipe Melo, claramente como tem outros jogadores, o Ira, Bigode. Mas uma coisa que é interessante é que o Palmeiras vem conseguindo fazer a reposição com os jogadores da base. Que é uma coisa que a gente fazia muito bem no passado e que a gente, apesar de ter conseguido revelar alguns jogadores, muito mais pelo desespero do que por condições que o Palmeiras tem dado aí. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí, palmeirenses, que vocês têm achado disso também, porque pra mim esse é o grande triunfo do Palmeiras. O Palmeiras não consegue repor jogadores na mesma altura, né, ou até melhores. Aí tem jogadores pra mim que jogam até mais do que... e com a base, que vem aí, o Hendrick talvez é a maior... Felipe Melo saiu, quem assumiu a posição? Danilo. Danilo não jogava com ele. Não, o Danilo muito melhor. jogava muito, né? Joga demais. eu vejo que o Palmeiras ele fez. Desculpa, eu vou ter que ser partidário agora. O Paulo Nobre Mas foi isso. conseguiu fazer aquilo que o Palmeiras não devia ter feito. Como vocês faziam em 82, 83, Era modelo, né? é aproveitar aquilo que vocês têm de melhor. Exato. Base, É a base. Concordo com O você. Palmeiras ganhou tudo. O Palmeiras não tinha base. O Palmeiras não tinha base. Tudo o Palmeiras ganhou. Concordo plenamente com você. E agora, meu, e outra, a perceptividade que o Palmeiras tem em relação a outros jogadores de outros clubes, como foi esse Estevão, que saiu do Cruzeiro. Meu, tem um cara lá, Dalton, por isso que tem que ter um CEO. E eu acho que se Sampaio. o Rogério fosse esse cara, tivesse a humildade de ser um CEO, ele estaria fazendo isso, ele estaria garimpando, porque ele nasceu no garimpo, cara. Né? É. Ou não?
Ele nasceu no Garimpo. Sim, sim. Esse Anthony nasceu da onde? No O Garimpo. Rogério era goleiro do Sinop, né? Campeão Mato Grossense com 16 anos. Pois é. O Rogério dormia debaixo da arquibancada do Morumbi. Não, mas o Rogério foi esse caso que ele tá citando. O Rogério, ele Outra coisa, parceiro. O Palmeiras hoje, ele tem uma estrutura de base. Lá ele botou CT, novo, eles profissionalizaram. hotel. Tem hotel dentro do CT. O que o São Paulo fez, o Palmeiras está fazendo melhor. Não, o São Paulo conseguiu Então, retroceder. Sabe o que acontece? Antigamente, eu ouço muito meus amigos no começo do Crefisa falar: não, futebol é cíclico. O time dá uma liga, ganha 2, 3 torneios e tal, depois vem outro time. Gente, a partir de agora é profissionalismo. Não tem esse negócio de ciclo. O São Paulo, que vocês podem comentar, o negócio dos cadeais, eu acho que enquanto isso não acabar, vai ser um empecilho muito grande para o São Paulo. O Paulo Nobre chegou em 2015, ele acabou com as mamatas dos carcamanos lá, né? Mustafa e companhia, apesar de ser afiliado. torcida organizada, Aliás, meus amigos da Mancha, depois que ver isso aqui, vão me xingar porque eles mancha verde. Mas, galera, é fato, ele chegou, profissionalizou a coisa, ele deu o nome dele como garantia, ele não deu dinheiro, ele deu o nome dele como garantia, ele reestruturou o Palmeiras de cabo a rabo, trouxe um patrocínio forte, que foi o que ele fez aqui, ajuda sim. E o negócio começou a andar, parou palhaçada de cabide de emprego. É profissionalismo. Trouxe um cara lá do Vitória, lá com o Sampaio, que hoje coordena a categoria de base, começou um trabalho de longo, porque vamos lá, eu tenho 40 anos. Aí fala que quem faz revelações do Palmeiras teve o Galeano, Roque Júnior, Só gol. Wagner Love, sei lá, o Marcos, 4. Hoje a gente fala de N jogadores. Teve que nem O Deola. não, sou grato, sou palmeirense de coração, mas não Não tá na lista. Não. não dá. Então começou o quê? Primeira safra, Gabriel Jesus. O Hendrick nós tiramos de São Paulo. Tirou em termos. Essa história aí ela é meia. Foi o que Não, ele o Muricy falou. Ele foi oferecido O para todos Muricy os falou Ele uma foi coisa no assim. teste, ficou Ele 10 viu dias. o cara lá dentro no CT que ia ser um Maradona. Não deu nada. Isso daí. O São Paulo errava a contratação passada? Não. O São Paulo 92 trouxe que dupla lá do. Não, tem vários. Palinha e Euler. Tem vários histórias do São Paulo. A questão do Henrique, eu acho assim, cara, beleza, errou, mas é um erro aceitável. Quantos moleques dessa mesma idade talvez tenham passado pelo Palmeiras que não deu nada? Eu acho essa daí ela é ruim, mas o São Paulo deixou de produzir jogadores para contratar jogadores medianos. Essa é uma coisa que Paga caro. exato. A gente tem o Rato hoje que é 300 mil. Trouxe aquele que é naturalizado italiano lá, como é que é o nome dele? Que viveu machucado. O Éder. Nossa, aquilo ali. Na, Não, tem um Tá monte. jogando por 100 mil lá. No lá Criciúma. no Daniel Alves. Criciúma. Não, cara, eu vou ficar tarde. Foi a pior coisa que o São Paulo fez. Essa coisa do O Daniel. sorte do Daniel Alves, né, que justamente está preso e. E o Casares é marqueteiro. Ele fez um puta projeto. Eu não gosto do Casares. Deu Não bem. gosto. Não gosto do Casares. O problema é que Foi Casares é igual a Alex. Foi o O Lex. São Paulo, Sim. vocês podem dar mais detalhes, mas o. Aliás, tem até o caso das bananas, né? Que o Palmeiras começa a pequenando, né? Sim. Aidar. Mas o São Paulo, acho que assim, apesar de trocar a figura, não tem oposição, pra falar a verdade, né? Não tem, não. Mas não viu o que aconteceu agora? Casares ele remexeu, vamos colocar assim, os estatutos para fazer Eu não gosto de ficar falando, porque eu sou muito repetitivo com relação a esse tema. A administração do São Paulo ela é extremamente ultrapassada há muito tempo. Né? Você falou dos cardeais aí, né? Para quem não. Mais para o torcedor do Palmeiras aqui, o torcedor do São Paulo está cansado de ouvir eu falar já. Mas o Estatuto do São Paulo hoje prevê que somente 260 conselheiros mandem no time. Essa é a verdade. Entre eles mesmo. Para quem conhece um pouco do Estatuto, para você virar um conselheiro, você demora 25 anos de contribuição ao clube, desde que você siga as metas que estão lá dentro do Estatuto. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, aí tem outras situações aqui que a gente sabe que acontece lá dentro. O Belmonte, por exemplo, é diretor, não tem essa contribuição. Aí é outro também que tem que. Mas o estatuto é extremamente ultrapassado, de fato. E isso
extrapola o campo, é natural. Porque o São Paulo hoje vive na dependência desses caras que estão preocupados com o clube, estão preocupados com a bote, com a churrasqueira, com a piscina, com a bolsa da sauna. Então, Eu acho. a gente tava. Basquete O São Paulo estava eliminado contra o Água Santa. O Casares já estava inaugurando um restaurante dentro do Morumbi. O Tirone no rebaixamento tava na praia. Não, mas você pega situações. Podem, vocês vão relembrar aí situações parecidas. E a mancha lá no com o Palmeiras, TT querendo pegar ele. Ele O conseguia colocar o São Paulo em Córdoba jogando na final sul-americana. Ele mudou o estatuto aqui para se reeleger. Foi. A última que ele fez agora, não sei se vocês viram, mas o Vinícius Pinotti, que era a oposição, ele acabou de trazer pro lado dele, vai ser o conselheiro especial, sei lá o que esse filho da puta vai fazer, mas ele vai pra lá e ele não tem oposição. Ó, a oposição aqui, é o Marco Aurélio Mas Cunha, o meu medo. que é da mesma laia dos caras. Então, assim, Mas assim. Eu apostaria nele. mas então, isso é por conta da mística. Mas eu. Porque o Marco Aurélio Cunha aparece na TV. Ele é exato, ele é do Ele é marqueteiro. ele tá dentro do mesmo. Exato. Eu acho que vai salvando o São Paulo é a torcida, porque o estádio tá sempre. Isso é fato. Tá de parabéns, viu, a torcida de São Paulo. O Morumbi faz diferente, Parabéns. perde um jogo ou outro, mas porra, o São Paulo acho que não teve menos de 40 mil pessoas. Nem o É a média, no né? jogo. Mas A base é salva. quanto tá o ingresso? Porque eles Mas não interessa isso daí. eles têm a Na massa do São Paulo eu vejo. Ah, mas tem a racionalidade de pegar jogos que são, vamos chamar assim, de menos importantes, e eles diminuem os valores. Não. Então, não tem essa. Não é diminuído nos jogos menos importantes, não. São Paulo tem uma flat, os ingressos. Inclusive, pro jogo contra o Palmeiras, eles aumentaram. Sim, mas é sazonal. Geralmente ele fica ali em torno de. Tem setores bem populares, tipo arquibancadas a R$30, é um pedaço pequeno, né? Um quarto do anel da arquibancada, e variam até R$150. Que é o que o Morumbi entrega, inclusive. Não dá para você cobrar o mesmo preço, por exemplo, do que as arenas do Corinthians e do Palmeiras trazem. Tem uma questão de negócio, né? Você sabe melhor que eu. Assim. O Morumbi é maior, então para você trazer mais público, você precisa colocar um ingresso mais barato. O Palmeiras tem uma diminuição, é menor o estádio, então você tem uma procura muito grande, tem essa questão de pontuação, você não vai no jogo, você não consegue ir nos jogos da Libertadores, a fase do time ajuda bastante. Mas é fato, assim, a torcida do São Paulo tem ido ao campo independente do que Fazendo a acontecer. diferença. Há bastante tempo, inclusive, né? Não é uma coisa que você vai... Começou Até esse contra o esporte, né? Esporte. anos aí que o São Paulo brigou para não cair e o estádio estava lotado. Então, assim, Desde o ano do Hernanes que. Eles vêm contribuindo vem para o time, vem contribuindo muito bem. Isso aí, e eu acho que assim, não dá para colocar nas mesmas condições de Corinthians e Palmeiras por conta da. Mas é uma forma inteligente, é isso que eu tô falando. Eu O cara comprei. tem a perceptividade de falar, por que eu vou cobrar 300 pau no ingresso se eu posso lotar essa porra aqui com 70 mil pessoas? O próprio plano de sócio de São Paulo é muito mais acessível que os do Palmeiras, do Corinthians. Pra você ter ideia, o plano mais top do sócio torcedor é R$190. E você vai em todos os jogos. Nossa, quanto? Chega até 700, né? Depende do. eu não sei, Adalto, se isso ajuda, Tem mas 10, sim. você que a gente sempre vai no Morumbi, as condições para chegar lá é difícil. O que deu para perceber também, com essa chegada do metrô perto, facilitou muita gente ir de metrô. Então, Tem vários eu contextos. acho que está ajudando, Eu contribuiu acho que bastante. sim, o metrô ajuda, a questão dos ingressos serem mais populares Sim. ajuda também. E eu acho que a fase do time. Também. Essa é uma reflexão importante, né, pra gente fazer. Que a gente sempre tem sendo várias pesquisas aí que a torcida do São Paulo ainda se mantém como a terceira maior do Brasil. O São Paulo, eu vivi essa fase, por exemplo, nos anos 90, de ver meu time ganhar tudo e tal. E o Palmeiras está passando por essa fase agora. Só que a torcida do Palmeiras não vai crescer do dia para a noite, ela vai crescer gradativamente, né? Então, daqui, sei lá, 10 anos, a gente vai ver o reflexo do que está acontecendo hoje. Sim. Então, a gente pegou isso, a gente está talvez com uma torcida muito mais forte por ter vivido anos gloriosos lá atrás. Mas e não hoje pode já não. tem- Quem Sim, responder a pesquisa acaba sendo dos 30 até mais. exato. É o que ele comenta do filho dele, né? É um exemplo. Você vai pegar a molecada hoje que vai ter muito mais Molecada Palmeiras. Eu vivi o Palmeiras campeão, tinha 12 anos. Aliás, tá fazendo 30 anos, hein? Esse dia, sabe? minha Né? mãe. Só pra lembrar. Quem que é Palmeiras e Corinthians? Não. Palmeiras e Corinthians. Mas Eu tava no 30 anos. Não, de 93 não.
Eu tava no hotel, falei pra ele, eu tava no hotel, me ajoelhei e chorei pra caramba. Eu lembro de um Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão uma vez, você chegou na avó, Mas 94. 94? Não, 93. 93 eu Morava de tava frente com o mal. corintiano, eu xinguei tanto, velho. Até Deus me livre. Eu tinha acabado de sair do catecismo. Minha mãe me fez. Não, a geração, a sua Saí geração, correndo, desesperado. sofreu, Carlos. Porque o São Paulo batia demais o Palmeiras nessa Ah, época. 92, tava te falando, 92 eu fui assistir 4-2 pro São Paulo. Mas o regime de São Paulo era embaçado. Né? Ah, não, 92, 93, não bateu ninguém. Quem era o presidente de São Paulo? Pimenta? Mas era essa gestão aí, pai, a gestão do Paulo Nobre, o cara que pegava lá e enfiava dinheiro lá dentro. Marcelo Portugal Gouveia. Os dois Esse cara melhores. foi puta. Dois melhores presidentes. Mas não tem. Mas o São Paulo parou. O São Paulo parou no tempo. Aí pegou o Juvenal, aí pegou o Juvenal, já pegou o Aidar, pegou o O Leste. Juvenal começou bem, terminou mal pra cacete. Ele Foi tricampeão brasileiro. Mas depois O torcedor, essa aí é a merda que eu falo. O torcedor, ele vive, exato, ele vive do campo. Mas por isso que eu falo hoje, não adianta falar o time de liga. Gente, se não tiver profissionalismo, é que nem o Atlético Mineiro. Mas foi a diferença do Nobre. Se o Nobre tivesse só colocado dinheiro lá, Tá devendo não pra tinha- caramba. O Atlético Mineiro vai ter estádio, vai ajudar? Vai. Thiago Mustafa foi campeão, mas não foi ele. Não foi ele. Ele nunca fez porra nenhuma. Pra esse porra é corintiano. Porque a Parmalat, Ele tá lá. a Parmalat tinha gestão do futebol. Sim, o Brunoro tinha, né? Não, acabou. Ele só. Aí ele viu, não, estamos com 40 milhões em caixa, né? Aí 2 anos depois ele fez. Estamos com menos 40. É o que eu falo. A diferença do Paulo Nobre ter. Porque o Paulo Nobre, na verdade, ele estancou o problema. Ele deu Ele nome, tinha um né? problema, ele falou: agora eu vou tocar o negócio, acertou a casa e depois aí ele. É o que ele se falou. Acabou com Ele com profissionalizou. aquela mancha verde perturbando lá. Não, mas tem um cara que foi fundamental, que ninguém citou, que foi o Alexandre Matos. Ele revolucionou o elenco. Eu acho que o Mato Ajudou. a trazer, porque ninguém queria jogar no Palmeiras. Ninguém estava Isso acreditando ele no trazia, Palmeiras. ajudou. Então precisava de um diretor de futebol de nome com muitos contatos. Então ele ajudou. Só que chegou na época do Gagliotti, acho que ele estava meio com o cheque em branco. Aí tava Aí você perdeu um pouco. mas eu acertei com o Gomes, porque o bom do Matos é que ele te responde na internet. Então outro dia eu fiquei quase meia hora perguntando e ele respondendo. E eu falei, pô, Matos, acho que você acertou bastante, que nem Gomes ninguém conhecia. Ele trouxe o Everton. Mas ele errou bastante também. Mas ele contratou gente pra caralho, Sim. não interessa. Sim. Foi pelo Mário. É isso. Mas se a gente pegar o time de hoje, ainda tem muito cara que ele trouxe. Não, e é fato, assim, por mais Marcos que eu concordo Rocha, com o tio, todos os que ele caras. falou, a questão do dinheiro, mas tem uma questão também que a gente tem que relevar, né, porque o Vasco tá com dinheiro, os caras estão fazendo uma merda atrás da outra. Mas Os o caras tão Vasco brigando me pra não ficar. contrata Piton, Edson Pelé, porra, não dá, né? Então, aí faltou o manager, que é o Não, então por isso que o Matos tem algum mérito nisso. Não, ele tem, mas ele foi perdulário, pô. Eu só Vamos concordo. contratar o Adalto, já tá aqui mesmo, pô. Porra. Ah, então isso aqui, eu lembro, Carlos Henrique, como é que era? Carlos Eduardo. Mas, nossa, horrível esse Devendo 10 milhões pra Leila pra esse cara, cara. uma bala. Mas por isso que agora parou. Eu sei que também não tá exagerando, tem que olhar pro elenco e ver o que realmente precisa. Porra, trouxe o Richard Rios, puta tiro certo. Bom, É um cara que Mas- a longo prazo vai ser. o Abel deu duas cagadas também. Atuesta. O Flaco e o Atuesta. Não, mas o Flaco eu acho que assim, não é que é bom jogador, mas não vale o preço que. 50 milhões? Ele não vai vender. Ah, o Navarro é horrível também. Pelo menos entre o Navarro e o Flaco, o Navarro não custou porra E o nenhuma. Lopes, quem É o contratou? Flaco Lopes. É o Abel. Ele mandou buscar. Não, Não, o é do assim. América, né? Você tá Não, o Palmeiras funciona assim. Eu preciso de jogador assim. O scout vai lá. Ó, tem esse. Pô, você estava atrás do Pedro, apareceu o Não, Flaco. calma. Porra, o Pedro não, calma. Aí tinha 3 revelações na Argentina. O cara que fez esse negócio desse Três jogador jogadores, embora. não, 3 jogadores de destaque na Argentina. Que era o Flaco Lopes, o Vera, que tá no Corinthians, e o Galo. Eram as 3 revelações. Vocês contrataram o pior, é isso? Não acho pior, não, cara. Não acho pior. De novo, não vale o preço. Eu concordo com você. Não vale o preço. Mas ele, por exemplo, ele entrou com o Barcelona. Essas cagadas que eu acho. Quanto que pagou no Flaco? 50 milhões, porra. E no Arthur? 50 milhões. Mas o Arthur vale. O Arthur vale. Estamos falando, porra, não prestava, agora presta. Falei, gente, o Arthur, realmente. Cagada foi vender o Valdívia e comprar o Valdívia mais caro. Isso é cagada. Outro que os caras vão ficar bravos comigo. Ele na pizzaria, no Roberto lá, comer macarrão e tomando vinho O chileno. Valdívia pegou uma época ruim, Valdívia. era como é que era, um negócio horroroso.
Jogou bem, mas a segunda passagem, desculpa, palmeirense, foi um chinelinho vagabundo do cacete. O negócio dele era Vila Calpe. Era a carência. É E igual a o torcida Luciano. gostava dele. Gostava. Mas porque ele Eu gosto, é um cara que, mas assim, ele. Tipo, eu também acho isso. O Luciano aspas, ídolo, por falta de Não, ídolo. não é ídolo, não. Ele é Ele é ídolo do Rafael. Meu neto indolado. venerado. Meu neto indolado. É impressionante. Reclama demais. Ele gosta desse cara. Chile quente da porra. Procura o cartão Ele joga na amarelo. torcida. Procura o cartão amarelo, meu. A torcida pede ele por quê? O Luciano não tá na lista dos 100 maiores jogadores do São Paulo que eu vi jogar. Não. Tá nos Não. 500, cara. 500. Eu que ser educado. Eu Seria assistir acho, um dia que eu acho que não eu vai. particularmente não gosto dele. Eu não jogaria. Não, é jogador mediano. aqui na entrevista. É, exato. Não, é jogador Ele mediano. jogou muito com o Diniz. Só. Aquele campeonato brasileiro, foi só isso. Pô. O campeonato paulista que nós ganhamos em cima deles aí, ele saiu do banco, ele tava no banco o jogo inteiro. Ele saiu Outra, Dalton, ele é muito irregular. Ele faz um, dois, ele é dois jogos ele é jogador, três, ele é quatro. jogador mediano. É, jogador Não dá pra. Eu não acho ruim. Não, também acho. Não, mas eu deixo. Não dá pra. Eu acho gozar desse David que o São Paulo comprou. Se não fazer gol, Pelo amor de Deus, Tá emprestado. caralho. Fala que comprou. Não, que merda. É cria do. Ele é do Rogério. Ele foi lá. Eu vi um Ele ia post ser- do Rogério. e outra coisa, ele ia pegar o Romarinho também. O Romarinho. O Romarinho Não é melhor que o dele. Não, O Romarinho do Fortaleza. É Romarinho é melhor que o dele. Melhor que o dele. Eu vi um post do Rogério falou que o Alan Franco era um zagueiro bom. Quem que era? Alan Franco. É lento pra O que fez o pênalti. Meu Deus do céu. É. O bonecão do posto. outra coisa. cara. Eu, se eu fosse Ele podia São jogar Paulo, amanhã, né? Amanhã, Não vai jogar. Tá no banco. amanhã contra o Palmeiras. O Pedrinho tá jogando. Se eu sou, ó, escuta bem. O Pedrinho não, o Arthur. Arthur. Perdão. Eu ia de Natan. Não tá, Natan, pelo amor de Deus. Boa, Eu ia de Natan. O Palmeiras tá gostando. Pode escalar? Pode. Não, eu fico mesmo porque é o Rafinha. Imagina o Dudu deitando nele. O Rafinha não acompanha o Dudu, não. O Rafinha vai ser engolido pelo Dudu. Lógico, então. Engolido. Por isso que eu pego. Mas o Natan vai fazer alguma coisa? Mas ele corre. Ele Você vai é louco. correr. Ah, mas vai ter São Silvestre? Lá onde tem futebol. Meu, Meu, O Mirandinha do Corinthians jogava com isso, me correu pra cacete. Mas ele falava, eu corro, eu penso. O Natan, quando apareceu, os caras falavam: esse daqui vai ser o nós tínhamos um Não. ponta direita. Esse jogador que jogou na França há pensei. muito tempo, jogou do São Paulo, Cafu. que é o Cafu. Mas pelo amor de Deus, isso é Vai até falar. pecado. Todo Cafu aqui, ó. O Cafu, Eu falei, é piada isso aí. é o melhor lateral direito do mundo que eu vi jogar. É, melhor. O único lateral que a gente tem bom, mas eu vi melhor Wellington. que ele. Ah, não. que o Carlos Carlos Alberto Torres. Tô falando dos que eu vi. Calma Santos, Carlos Alberto Torres. O Moreira, acho que quando o Moreira estiver bem, é ele que deve jogar. É o melhor lateral que a gente tem. Vocês acham que ele vai colocar que esquema tático? Então eu ia perguntar isso daí, eu vou falar do São Paulo e a gente já. Aí eu passo pra vocês também falar do Palmeiras. Eu acho que, assim, tirando a linha de 3 aí que a gente falou, que eu acho que é onde pode ser que tenha alguma modificação, o time acho que já tá meio definido. Deve ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio, Gabriel Neves e Pablo Maia. Acho que vai mudar. E aí a linha de 3. Então, essa linha de 3 aí é o que a gente vai saber que vai acontecer amanhã. Tem a possibilidade da volta do Nestor. O Luciano tem jogado, eu acho que o Luciano deve jogar. E aí, do outro lado, tem jogado cada hora um, né? Já jogou o Alisson, já jogou o Marcos Paulo, já jogou o Michel Araújo. E vamos ver se o Nestor voltar, o Nestor deve fazer o mesmo. Eu acho que ele entra com o Michel Araújo. Eu também acho que Eu acho que ele entra com o joga. Michel Araújo. Ele tá. Apesar da sua ironia, que eu concordo, eu acho que é ele que entra jogando mesmo. Michel Araújo. Não, o Alisson. O Alisson. Não, Eu pelo sou amor mais do Michel Araújo. Não sou eu que escalo, tem que falar pro Dorival. Eu tô falando o que eu acho que vai acontecer. Se o São Paulo entrar com É o fácil, ó, Alisson. porque de sabe Deus. por Dá quê? uma dor de barriga. Né? Eu acho que eu ficaria entre Marcos Paulo e Alisson. Por quê? Você pode olhar que ele não vem repetindo essa linha. Geralmente ele troca os lados. Ele realmente. Então, e o Alisson ele jogou contra o Grêmio, foi poupado. Ele põe o Pode ser que ele coloque Alisson para
recuar. Não, o Alisson, pai, ele é. Cobrir o Rafinha. Então, aí fica duas merdas. O Rafinha não Mas acompanha. o Alisson geralmente ele joga do outro lado, ele não joga na direita. Ele joga na esquerda. Ele recompõe na esquerda, ajudando recompõe o Caio, pra ajudar né? o Caio. Vai. Eu acho que por um jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele deve entrar com o Alisson. O Alisson. Que o Alisson ele é mais operário do que o restante. O Michel Araújo também é. Faz sentido. O Michel Araújo também é. Mas O Luciano eu acho que O não joga. Luciano, o Eu acho difícil ele tirar o Dorival Luciano. é velhaco. O Luciano ele não tira. Morumbi com vai, 60 mil pessoas, tira, ele vai arrumar pra cabeça, ele não colocar o Ele Luciano. não tira o Luciano. Começou o jogo, primeiro lateral que tiver lá, o cara vai estar, Luciano, aquela merda. Não, ele entra com o Luciano. Eu também acho É que. impressionante isso, né, cara? Como ele joga pra torcida vender uma E o coisa. O Rato sem espaço nenhum, né? O Rato tá com gripe, ficou com gripe. Quinta-feira ele foi cortado, inclusive. Uma pena, uma pena, uma pena. A hora de tirar a bola parada, pra mim não faz falta nenhuma. Uma pena. Pô, devia jogar. E como é que vocês acham que o Palmeiras vem amanhã? Porque o Palmeiras tem desfalque do Gomes, né? Sim. E aí acho que é o menino que vai jogar Naves, né? Eu- É esse que vai pipocar aí. Não, eu tenho Ele vai muita deitar em confiança no Naves, é um bom zagueiro, só que assim, todo jogo que você vê Palmeiras e São Paulo, quem gruda no Caleri? É o Gomes. Toda a bola ele É, joga tudo em cima dele. Então, vou te falar É sempre alguma- os dois ali se mas vocês matando. não vão concordar comigo. Aquele 3x1 do São Paulo no Morumbi, o Gomes tomou cartão com 20 minutos do primeiro tempo. E aí ele largou o Caleri e falou pro Murilo, se virem. Aí o Caleri não deitou. dá, nem Murilo, muito menos do Luan. Nossa, vai ser foda. Então assim, vai ter, eu não sei o que o Abel vai fazer pra aprender, porque o Gomes marca certinho. né? O Lá. Marcos Rocha joga? Não, Não, é o Mike. Mike. Eu tava vendo ontem, tava vendo o jogo aberto. Na hora que eu vi a linha defensiva do Palmeiras, eu falei, O Marcos Rocha, eu Acho que prefiro vai que ser ele não jogo joga pra- ainda. Porque ele, vai sair. além dele Quem vai jogar, não? ele O zagueiro, cobre o zagueiro. Pode chamar o. Já é isso? Não, igual você. Não. Piquerez? Ele vai jogar de zagueiro, mas pode ser. Não, Não, ele pode segurar no começo. o Marcos Rocha cobre. Ele, O Marcos tá zagueiro. machucado. Tá? Não, o Marcos Rocha Não, ele tá joga, vai pro Mike. O Mike vem jogando muito bem. Então, ele vai Tem, ter O Mike vai jogar. Você falou do Piquerez destaque também. da temporada, eu tava falando com ele assim, ó, um cara que evoluiu pra cacete esse ano foi o Piquerez. Foi. O que ele junto com o Dudu tá fazendo na esquerda tá Por absurdo. isso que o São Paulo é capaz de entrar com o Miguel Pode ser que ele Michel segure no Araújo. começo. Ele vai partir em Porque cima o São do... Paulo vai começar na barra. Não tem jeito, tá jogando em casa, a torcida vai estar empurrando, acho que os 15 primeiros minutos é aquela coisa. Como o São Paulo vai jogar. E o Palmeiras vai se soltando aos poucos. Os jogos, assim, os últimos jogos São Paulo e Palmeiras no Morumbi, esse é o contexto. São Paulo geralmente abafa no começo do jogo, o Palmeiras equilibra ali e depois depende. O último jogo vocês perderam. E o Palmeiras começou massacrando o São Sim, Paulo. sim. O Rony fez o gol, depois o Palmeiras abdicou de jogar. Nós vamos ver o Dorival, é o primeiro jogo do Dorival contra o Sim. Palmeiras. Vamos ver como é que o Rogério geralmente ele. Uma das poucas derrotas do Palmeiras no ano passado foi pro Ceará do Dorival. Primeiro jogo, né? O primeiro jogo. Ele 3 a lembra 2. desse jogo aí. Tava lá em casa, perdeu 3 anos. anos. Speed Mendonça. Não, E o Ceará jogou muito, né? Você lembra? Foi o primeiro jogo do Foi o primeiro jogo. Não, eu falei pros caras, eu falei pro Felipe, eu falei, se jogar desse jeito aí, briga lá em cima. Mas saiu o Dorival, o time deu Sim. Nossa, o presidente do Ceará falou um monte. Falou que ele nunca mais... Ele... mas isso aí é pra jogar pra torcida, porque, gente, Mas eles mandam os caras embora também, qualquer hora. Ele não pensa duas vezes pra mandar o técnico embora. Gente, não adianta, o cara tá treinando um time de segundo, terceiro escalão, porra, veio o Flamengo. Tá não pensa duas vezes. Olha a diferença, a gente tá falando aí, talvez o Fortaleza é um dos poucos caras que conseguem fazer as coisas. Voivoda virou o primeiro turno o ano passado em último lugar. Os caras falaram, vai cair. E os caras seguraram ele. Ele já pegou pra Libertadores. ele, Tá bem na Sul-Americana. ele, E é um time que Vai chegar. ele começou a reagir no segundo turno. Não, ele não jogou, porque eles foram jogar Libertadores. Assim, E aí ele não tinha time pra jogar todo o campeonato. O país, o Brasil é gigante. Não tô falando da Europa. O Fortaleza é o time que mais viaja em quilômetros. Muita logística. É que ele tá É uma logística que ele fala. Desproporcional. Só tem que voltar pra Fortaleza e ir lá pra Todo- Não, é que o Fortaleza acaba indo mais, porque ele não tem adversário. Sim, não, porque ele tem que vir pro. Pô, querendo ou não, o Palmeiras joga 2 jogos com o São Paulo, 2 jogos com o Corinthians, 2 com o Santos, 2 com o Bragantino. 8 jogos aqui na campeonato. Não, fora isso, você pega Rio, que é mais 4, Porto Alegre mais 2, Minas mais 2, mais 3. Porque são 4. Não, se você pegar Sul-Sudeste, É pouco. é 70, 75% dos É times. pouco. O O Fortaleza Fortaleza não, cada ele não tem adversário lá. É. Bahia, no maior que é mais próximo. O resto ele tem tudo.
Não, é muito mais, meu. Por isso que a Copa do Nordeste é legal de ver. Eu gosto. É um Eu torneio gosto que também. É um torneio que eu gosto. Nível técnico baixo. Né? Sim, mas é assim. Ah, mas é de São, Fica próximo, são jogos, jogos é. perto, né? Eles estão sempre ali junto. É isso aí. É melhor que a Copa Verde, mas esse é bem. Nossa, esse A Copa Verde eu nem. Quando eu fui fazer o pré-jogo contra o Goiás, eu assisti os melhores momentos de Paysandu e Goiás. Nossa, Jogão, hein? Bom, placar de amanhã, o que vocês acham aí? Eu sou suspeito, né? Mas eu acho que vai ser doído 2-1. São Paulo. Não, nunca. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto, porque a característica do São Paulo com o Rogério era mais no 3-5-2, né? Povoando o meio de campo, com a linha de 3 lá atrás, mas com o Dorival acho que vai ser jogo aberto para ambos os times, o Palmeiras com o desfalque do Gomes aí, e 2-2. Qual que é o time que vocês acham que vai sair jogando amanhã? Vocês acabaram de falar. Só o Naves no lugar do... Bom, o time É o mesmo time que tá jogando aí. o Nabo no lugar do Gomes. Só se tiver alguma. Que o Gabriel Menino se machucado contra o Curitiba, né? Aliás, contra o. Pode ser também, Thiago, que o menino não volte. Que tem que dar o Richard? Acho que não. Eu não sei como é que tá, eu não li recentemente. como é que tá as Tomara posições. que entre o Reis. Melhor. Não sei mesmo. O Gabriel Menino é dúvida, então. Ele sentiu um desconforto, mas eu vi que não era nada que preocupava ele- pro Não pro jogou jogo. nada. Não jogou nada contra o Barcelona. Foi tirado. Não, porque ele já se machucado contra o Curitiba. Ok. Então, de repente Mas ele ele tá joga machucado ainda. muito. Não vale a pena, só você perde o cara. Né? Everton, Mike, Everton, Luan, Mike, Luan, Naves e Piquerez. Piquerez. Zé Rafael, o menino ou o Richard Rios, o Veiga, Rony, Dudu e o Dudu. Quanto você acha que vai ser, Thiago? Cara, eu acho que tá com uma puta cara de empate esse jogo. Deve ter tipo 1-1, mas assim, vou falar com o coração. Acho que o Porco vence por 2-1. E aí, senhor? Quanto você acha? Eu sou mais. Eu acho que é jogo para 1-0. São Paulo. Nossa, São Paulo. 2-1. só. 3-0, hat-trick do Caleri. Olha aí, pode cortar aí, pode cortar aí. Tá de brincadeira, Se eu né? sou uma 3-0 amanhã, eu me atiro do apartamento. 3-1. Joga pra trás. Palmeiras toma 3 gols na partida, não é isso? Eu acho que é jogo Não, Passar para tomou. 1-0, 1-1. Tomou, não tomou? troféu fiz 3 gols. E tomou de quem? Só pra avisar. E na volta? A volta, você é louco. Vamos esquecer. Final são 2 jogos. Só Vamos três esquecer. gols. É jogo apertado. É jogo apertado. Eu acho 2-1. o personagem é 3-0. Eu acho que Eu acho que é jogo de 1-0. Eu acho que é bom se poupar, porque depois do jogo são 10 dias, acho que de paralisação. Eu não acho que vai se poupar, não, da Thiago. FIFA. Não, eu tô falando, eles não vão se Eu acho que é Porque como tem não. 10 dias de descanso, Folga, né? entre aspas, porque tem a data FIFA, eu acho que vai ser um jogo polêmico. Você pegar. Tem um fator relevante, meu. Nós temos mais 2 jogos entre nós aqui. Copa do Brasil. Copa do E, Brasil. dependendo do que acontecer hoje, vai criar uma estratégia para o outro O lado. próximo jogo. E CBF, vamos zerar o HD, tá? Vamos deixar bonitinho lá, pra não ter desculpa, por favor. Eu acho que a CBF tem que fazer uma coisa: contratar o Abel, deixar o Dorival quieto, e aí a gente vai pra desclassificar de novo vocês. Não. CBF, contrata bom menino, Caio Ribeiro, não sei, esses caras, tipo, deixa o Abel Chiriquento, nossa senhora, deixa. Ele vai ser demitido no primeiro dia. Quem? Por isso que é bom ele ficar Ele não tem envolvido. perfil mesmo. Também acho. Eu também acho, não tem perfil pra seleção pra nenhum outro time. Deixa ele quieto. Se a gente perder o Dorival, quem que tem que vir? Eu, na minha opinião, já te falei, Guto Ferreira, eu ia lá buscar ele. É barato. E... Eu gosto do Guto. Carpegiani, né, amor? Não. Carpegiani, Aquele Luxemburgo. bola tua. 2 milhões por mês? Não vem. E senhor? Eu estou na dúvida, estou de acordo com o seu pai. Não, o Guto eu acho Também bom, estou mas o de Guto acordo. não vem nunca. O Guto não tem perfil. O Cuca tá no mercado. Só pega, O Cuca não tem não como. vem. O é que Cuca. o Guto Ferreira só pega time em desespero e no Não, fim da temporada. Isso eu falei no canal. Se a gente perder o Dorival, o São Paulo vai ter um problemaço pra contratar. Torcer para que não O Mano Menezes depende, tá balançando. O Mano não. Eu não gosto também, mas. Ele não gosta de São Paulo. E o São Paulo não gosta. Ele é o Ele e o Luxemburgo nunca o Mano O é Mano escudo lá da diretoria. O Mano Menezes foi uma das últimas cagadas do Alexandre Matos. Né? Depois caiu, né? Porque, cara, Ficou quantos jogos do Palmeiras? 10? Meia dúzia, tomou uma Foi bola nove. do Flamengo. um técnico bom, não tá dando certo. Mas esse cara é do Vasco.
Ah, o Barbieri, não. Não quero. Pelo amor de Deus. Não, não é técnico, é time pequeno. Não tem Aqui do lado do Corinthians. Ah, pelo amor de Deus, não é técnico. Silvinho. Não, cara, tem uma lista de tranqueira aí fora, velho. Tá Sério. difícil. Não sei, eu realmente não sei. Se Milton Cruz tá lá. perder, tá. Se perder o. Perdeu o Técnico pra Dorival. isso. Que é legal e é palmeirense. Jorginho Cantifas. Não, ele tá aqui no Juventus. Ah, tá. No Juventus. É bom também. Não é tão pequeno, mas nem tanto. O outro Jorginho da seleção também. Você é louco? Não. Não quero. Leão. Não quero. Não. Não. Tem Se acontecer isso, eu iria no Crespo de novo. Mas é o que eu tô chamando. Também. O Aguirre. Que reconhecimento de merda que vocês tiveram. O cara foi campeão paulista falando pra ele. Mandaram o cara embora. Mas não tava funcionando. Mas olha, tá com um cara que é cair. Com ele, eu também acho. Não adianta. Complicado. Técnico. É foda, tipo. Tem hora que o time não para de jogar. É que vocês estão numa fase aí faz 3 anos que o cara Já deu tá. certo. Imagina se for começar a perder, ele não tem o que fazer, vai ter que tirar, velho. Ah, não. Se fica um ano sem ganhar nada aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. Pô, você não viu que nós somos eliminados pelo CRB, já tinha pichação. Eu fui o. Mas você tem até hoje, né? É um amendoim. Eu sou honesto. Só falta pichar o apartamento Já dele. que demitiu o Abel aquele dia lá pra ele. Vamos encerrar aqui, senão o tricolor aqui vai desmaiar do meu lado, que tá desesperado de fome já. 3 horas da tarde. Thiago. Quer ir no banheiro? Vai lá, pô. Não, vamos. Mas vamos lá, vamos fazer o encerramento. Obrigado aí, pai, por você ter vindo de novo, tá com a gente aí. Mais uma vez aí, tá com a É um gente. prazer. Vocês aqui vão ser sempre Gente, convidados cativos aqui do canal, vão estar sempre conosco aqui. Obrigado aí por estar aí Ok. mais uma vez. E torcer pro nosso tricolor ganhar amanhã, né? vamos. Boa. Obrigado aí, seu Nonato. Tá aí com a gente de Obrigado, novo. Adalto, pelo convite. Com a satisfação estar junto aqui com os palmeirenses, apesar que conheci ele hoje, mas já são amigos da gente. Exato. Sabia que ia ser um bate-papo respeitoso, né? Foi muito gostoso. Sempre. E vamos fazer mais, né, cara? Claro. Que Segundo já tá marcado, já. você, mais uma vez, você está de parabéns. Continue assim, que vai dar certo. Não sei qual é o seu objetivo, mas para fazer essa O reserva. objetivo maior é isso aqui, Santa. É a gente Isso, se é o que eu reunir, acredito. trocar ideia. Registrar esses Você já tinha essa vontade, né? registrar esses momentos aqui, pra mim, acho que é o O principal. hobby dele era fazer Que isso. seja mais vezes que a gente se encontre, que faça Copa do um Brasil, bate-papo né? gostoso. O canal tem feito eu ficar até paciente com meu pai. Coisa que eu não tinha. né? Copa do Brasil nós estamos convidados? Como é que Ô, Thiagão, A produção tá. Eu vou te mandar um beijo. eu tenho uma. Se nós formos fazer qualquer outro tipo de evento, Vamos nós vamos embora. pra lá. Pertinho de casa. Eu sei, nós vamos pra lá. Perto da minha casa também? Também. Boa ideia. Copa do Brasil, Copa do Brasil. Boa ideia. Copa do Brasil a gente vai ter um problema. A Copa do Brasil é de semana, né? Então vai ser ruim pra gente se reunir aqui pra fazer desse formato. Mas a gente vai fazer. Vamos pensar como é que a gente vai fazer. Cada um na sua casa. Fazer online. Um Teams. Combinado. Ótimo. Dependendo O da bate-papo foi muito gostoso. Parabéns para todos nós. Nós aí, Muito tá bom. ótimo. Muito legal. Tiagão, brigadaço aí você ter vindo. O Thiago que veio de Campinas aí, pra agradecer vocês deslocaram até aqui. É prazer te receber aqui. Você está sempre também convidado aí. Vamos conversar que tem algumas coisas pra nós pensar pra fazer. Sim, cara. Obrigado. Puta, torço muito pro teu sucesso. Sempre que eu posso te dou um feedback. Foi um prazer de pensar junto nesse pré-jogo aqui com o Ante. Sucesso, acho que vai dar muito certo. E, pessoal, é isso aqui, ó. Rivais sim, inimigos jamais. Exato, isso é deixar, Uma coisa muito deixar importante. a nossa hashtag, né? Que é paz no futebol aí. Eu tô Sempre manter aqui. Isso daqui é o que a gente faz, cara. Tô com a minha família aqui. Meu tio, meu primo, Thiagão, cara. Puta amigo de muitos anos aí também. E só falar aqui, né, que tanto o Rafael e o Luiz pediram pra te cobrar os almoços que você tá devendo. Isso pro daí. Palmeiras. Isso daí eles estão me devendo. Queria mandar um abraço pra eles. Abração aí pro Luizão e pro Rafa também. Da hora E, demais. cara, é isso. Meu prazer muito grande estar aqui participando com você dessa mesa aqui. Pô, muito legal, velho. Da hora. Valeu, Fê. Tamo aí, né? O Fê que também tá acompanhando a gente desde o começo aí. Te agradecer por todo o apoio que você tem dado. Obrigado por ter trocado essa resenha aqui com nós. Espero que o Tricolor saia vencedor amanhã. Mas brigadaço aí. Não, tamo junto. É sempre uma satisfação estar com vocês. É o que você falou, tô em família. E independente do resultado amanhã, que o melhor vença.
que seja o Palestra, né? E é sempre uma satisfação. Boa. Tio, obrigado aí mais uma vez. Obrigado não só por a gente estar aqui, mas por ter acreditado aí no trabalho, você deu espaço para nós aí. É sempre um prazer aí estar do seu lado aí. E espero de novo, né, que o Tricolor saia vencedor amanhã. Não é o mesmo pensamento meu. Assim, eu acho que você tem que ir em busca das suas realizações. Eu acho que você está no caminho correto, independentemente do número de visões que você possa vir a ter. Isso daí é consequência das coisas, né? E o que vale mesmo é a tua vontade. Então, mesmo que nós não estivéssemos aqui, você estivesse falando para uma pessoa. É o teu sonho. É isso aí. Então, viva aí. É isso E aí. parabéns. Valeu. Obrigadaço aí. Vamos dar um beijo pra produção aí, todo mundo que apoiou. Tem uma galera por trás aqui. É sempre bom, né? O Thiagão que tá aqui hoje pela primeira vez, ele tá vendo aqui o trabalho que se dá pra fazer esse negócio. Rapaziada, acho que é só abrir a câmera aqui, trocar ideia. Não é tão simples assim, dá bastante trabalho. Então, mandar um abraço aí, um beijo pra todo mundo. A gente se vê durante a semana, amanhã. Luquinha, beleza, hein? Obrigadão. Renato, te amo. Mica, Valeu. um abração. São Paulo e Palmeiras jogam amanhã, então, 4 horas da tarde no Morumbi. Vamos estar lá. Quem tiver trocar uma ideia lá, manda aí uma mensagem para nós. Vamos estar lá na entrada, lá na Rua Maldita. Pós-jogo, eu não sei se a gente vai fazer amanhã ou na segunda-feira. Se a gente não se vê amanhã, segunda-feira, com certeza vai estar lá, se Deus quiser, com a vitória do nosso tricolor. Obrigado para todo mundo, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.